Olá pessoal, estamos chegando aqui, mais uma dividida no canal, dividindo opiniões e informações, tudo sobre a vida do tricolor. Vamos dividir com vocês aqui, né? Depois da grande vitória de ontem nos pênaltis, com o Rafael saindo como herói, o campeão de tudo agora prossegue sua vida em busca de mais títulos esse ano, se Deus quiser, e pretendemos que no resto do ano a gente possa contar mais com o Lucas. Por que com o Lucas? O Lucas que agora está contundido, vai ter que ficar mais uns 10 a 15 dias. Diz que ele ficou muito baqueado por não poder participar do jogo, da final. Afinal de contas, quando você imagina o cara que torce pelo time, que tem a qualidade técnica que tem e não poder participar da final, pô, é frustrante, né? Mas ele estava lá, ficou muito feliz. As imagens mostraram aí a alegria dele também com dirigentes são paulinos, o Nestor também, né? Jogadores que estavam ali nos camarotes. Foi uma coisa muito bonita de ver a emoção desses atletas, de dirigentes, etc., felizes com a conquista. Então o Lucas disse que foi muito baqueado, mas agora vai trabalhar forte para que daqui a 10 ou 15 dias possa estar de volta. O Lucas tem que ser um jogador muito bem trabalhado, porque ele já teve contusão no fim do ano, tem uma contusão agora, então a gente tem que tomar cuidado porque vai ser um jogador vital quando o São Paulo estiver em competições importantes, seja, por exemplo, numa semifinal, final de Campeonato Paulista, quem sabe de Libertadores, a gente chegando bem lá na frente e até mesmo jogos importantes do Campeonato Brasileiro e, por que não, da Copa do Brasil. Então, mais 10, 15 dias para o Lucas voltar bem. É evidente, ele disse que foi tudo uma estratégia, que ele não tinha a menor condição de jogo, passava-se a ideia de que ele pudesse jogar como estratégia para, de repente, plantar dúvidas na cabeça do técnico português, do Abel Ferreira. Muito bem, nessa história de pode jogar, não pode jogar, a gente logo vai lembrar deste episódio chamado Rames Rodrigues. Muito bem, o Carpini, ele deu uma entrevista aos donos da bola, no qual ele disse o seguinte: olha, o Rames é um cara alto astral, não atrapalha em nada, abre aspas, hein? O Rames é um cara alto astral, não atrapalha em nada. O problema é que ele vem sofrendo consequência de treinos. A cada sequência que ele tem, ele vem com um problema crônico no tendão na panturrilha. Ele perde 3 ou 4 dias e quando vai atingir a melhor forma, sente de novo. Acho que isso tem mexido com o lado mental dele e dificultado o retorno. Então, é assim, eu acho que diante dessas informações, como passadas aí pelo Thiago Carpini, inclusive daqui a pouco vamos falar, porque vai ter uma reunião essa semana envolvendo a direção do São Paulo e o Rames Rodrigues, mas a gente já fala disso. Então vamos lá. Muita gente às vezes pensa assim, mas o que tem de errado? Ah, é falta de dinheiro, não estão pagando, porque o cara tá puto, etc e tal. Gente, na boa, o cara não tá mostrando condição física de ir pro jogo. É isso. Ele pode, de repente, ou ele pode estar frustrado com ele mesmo, né? Ou ele pode estar frustrado porque a direção entende que de repente pode ter uma carga excessiva de exercícios, etc. Que de repente ele pode ser um jogador que não precisa ter uma carga tão grande, que ele talvez não precise correr tanto. Mas, gente, hoje o futebol ele tem demanda, ele tem esse tipo de exigência, né? E se a cada 3, 4 dias o cara volta a sentir, fica de fora, volta a sentir tendão, panturrilha, fica difícil contar com o jogador. Aí fica muito difícil. Então, essas são palavras do Thiago Carpini, que coloca, olha, o jogador sofre com isso. Né? E o time também sofre, porque vê que o cara não progride, não melhora, não atinge o ápice, não atinge a condição ideal para estar atuando. Né? Então, assim, talvez até por isso, vamos lembrar lá no passado, ele jogava na Colômbia, por quê? O jogo anterior ao jogo da Colômbia já não jogava. Por que não jogava pelo São Paulo? Ah, tá sentindo dores. Para se preservar para o jogo da Colômbia. Então, assim, até onde vale a pena contar com um atleta como o Rames Rodrigues? Ele vai ficar recebendo e não joga, porque, pô, tem problema, é óbvio. Tá aí, o Carpini falou, tem problema. O jogador tem problema físico. Isso aí tá na nossa cara. Foi o próprio treinador de São Paulo que disse isso no programa Os Donos da Bola. Então, essa semana tá programada uma reunião, direção do São Paulo, Rames Rodrigues, aí não sei se vai ter representante do jogador ou não, para chegar no consenso lá. E aí, qual é, né? De ambas as partes. Vamos colocar pratos limpos. Você acha que você pode jogar do jeito que você está? A direção do São Paulo, pelo menos a direção técnica do São Paulo, mostra que não. Porque se tivesse condições de jogar desse jeito, o Carpini já teria o relacionado e escalado. O que não é o caso. Nem o Dorival achava que ele funcionava assim, poderia jogar, e pelo que eu vejo, o Carpini também pensa que não. E às vezes não é só o treinador, tem todo o departamento de preparação física, fisiologia, tá mostrando, olha,
Se ele jogar, ó, o máximo que ele pode fazer é trotar em campo. É isso, olha. Não pode treinar antes, no dia ele pode. Vocês querem um jogador que vai trotar em campo, quer um jogador que seja que o time inteiro jogue para ele, aí vai fazer o time jogar para o Rames, é uma questão de opção técnica. Estaria o Carpini disposto a criar essa situação de todo mundo joga para o Rames, como é na Colômbia, porque o Rames é uma espécie de Messi para a Colômbia. Todo mundo tem que jogar para o Messi, ele tem que, todo mundo joga para o Rames. Será que o Carpini tá afim de chegar? Ó, Luciano, você não vai jogar, não? Porque é o seguinte, eu preciso pôr o Rames e todo mundo vai jogar pro Rames. Em termos de seleção, às vezes a gente pode até entender uma seleção da Colômbia, mas em termos de São Paulo, eu acho muito difícil que isso caia bem dentro de um elenco, sabe? Não acho que isso funcione bem. Então vamos ver do que vai sair essa reunião. Outra informação envolvendo o jogador estrangeiro, o jornalista Daniel Lian, da Jovem Pan, ele fez um post, acho que foi até no Twitter, dando conta que o São Paulo está monitorando a situação do argentino Di Maria. Hoje, 35 anos, atua pelo Benfica, tá jogando lá no Benfica, né? Campeonato que se encerra lá mais próximo do meio do ano. O São Paulo monitora essa situação. Monitora essa situação. Muito bem. Supondo que amanhã o Rames não esteja mais entre nós, eu não duvido não que o São Paulo tente até fazer alguma oferta para ter o Di Maria. 35 anos, vai ser difícil continuar na Europa, grande time, é um campeão mundial, é um ótimo jogador, passagem por grandes clubes europeus, não tem nem o que dizer a respeito do Di Maria, mas se estiver bem fisicamente, pode sim, por que não, funcionar para o São Paulo. Até entendo que um jogador assim como o Di Maria aí vai gerar uma concorrência no mercado, né? Mas não pense, semana que vem o Di Maria tá aí. Não. O São Paulo não diz que está interessado. Mas é óbvio que sempre que um jogador do Di Maria, como o Di Maria, se ele estiver disposto a voltar para a América do Sul, lógico, ele vai olhar para o mercado argentino, ele vai olhar para o mercado brasileiro. O mercado argentino está muito difícil, o dinheiro muito desvalorizado, lá uma crise econômica gigante. Não sei não, hein, se o Di Maria não voltaria para o futebol brasileiro, e por que não para o São Paulo, onde a gente tem aí tantos argentinos, né? Tem o Caleri, nós temos o Galopo, isso aí às vezes faz diferença na hora de você fazer a cabeça do jogador, né? E aí, jogadores que tiveram passagem brilhante pela Europa, como foi o Rafinha, como o Lucas, né? Fala assim, pô, lá tem uns caras que eu conheço, jogam bem, os caras são bons. Tem o Arboleda de seleção equatoriana. Então, vamos aguardar. Quem sabe aí, de repente, em curto ou médio prazo, a gente vê um Rames saindo e quem sabe o São Paulo em busca de um atleta como o Di Maria. Agora, voltando aí para o nosso mercado regional, uma notícia não muito importante, mas lógico, é informação, a gente traz aqui para vocês. O São Paulo deverá jogar com a Inter de Limeira, pelo menos é desejo da Inter de Limeira fazer uma partida do Campeonato Paulista. Inter de Limeira e São Paulo sendo mando para Brasília, né? Muito legal, muito bacana que a gente possa jogar em Brasília. Só não sei se jogadores e comissão técnica gostariam muito de ir para Brasília ao invés de jogar aqui perto em Limeira. Se rolar um dinheirinho, porque o São Paulo precisa aceitar essa condição. É bom que se diga. De repente, se rolar até um dinheiro a mais, acho que o São Paulo, por exemplo, vai jogar lá em Brasília, perfeitamente. Quais são as condições de logística? Tem que bancar tudo para o São Paulo, pagar as questões todas inerentes à logística, tá certo? Qual é a notícia que mais você curtiu para você comentar, hein? A hipótese do Di Maria, a questão do Rames, e aí, se é a favor de São Paulo jogar em Brasília contra a Inter de Limeira? Mas que bom, hein? Agora o Carpini ganha um descanso, um conforto psicológico maravilhoso. E muito bacana. Isso eu não vi, me disseram, né? Até podem ter visto aí pessoas amigas aqui que disseram, né? Que assim, o Muricy era o mais feliz aí com o título do São Paulo e ainda dizia o seguinte, né? Se o Carpini estrelar, eu puxo ele de volta para a terra, né? Muito bacana, muito legal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Deixe o seu like, inscrevam-se no canal Sombra Tricolor. Valeu, gente. Até a próxima.